Olá, alunos! Hoje vamos ver o seguinte descritor do PAEBS: resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo. As relações trigonométricas, ou razões trigonométricas, são resultado da divisão entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo e por isso são chamadas também de razões. E antes de mais nada, temos que saber que no triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e o maior lado do triângulo. Já os catetos são os lados adjacentes e que formam o ângulo de 90 graus. Note que dependendo dos lados de referência ao ângulo, temos o cateto oposto e também o cateto adjacente, como mostra na figura. Feita essa observação, as razões trigonométricas no triângulo retângulo são seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ao lado, temos a tabela dos ângulos notáveis. Os chamados ângulos notáveis são os que surgem com maior frequência nos estudos de razões trigonométricas. Veja a tabela, com o valor dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. As razões trigonométricas possuem muitas aplicações. Assim, conhecendo os valores do seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, podemos fazer diversos cálculos geométricos. Um exemplo notório é o cálculo realizado para descobrir o comprimento de uma sombra ou de um prédio, por exemplo. E aqui nós temos a seguinte questão. No processo de decolagem, um avião saiu do chão sob um determinado ângulo e se manteve em linha reta até atingir a cabeceira da pista, conforme o desenho abaixo. De acordo com esse desenho, quantos metros esse avião percorreu no momento em que saiu do chão até o momento em que atingiu a cabeceira da pista de decolagem? Quando tivermos que determinar a medida de um dos lados de um triângulo, sendo que já temos a medida dos outros dois, podemos simplesmente utilizar o teorema de Pitágoras, que é o que aconteceu neste caso. Nós temos as medidas dos dois catetos e só nos bastou então encontrar o valor da hipotenusa. Agora, as razões trigonométricas utilizamos quando tivermos um ângulo e apenas uma medida de um dos lados. Vejamos essa questão. Um telhado será instalado entre dois prédios de um condomínio, de forma que sua inclinação em relação ao prédio maior será de 53 graus, conforme representado no desenho abaixo. Qual será o comprimento x desse telhado? Então, essa questão é onde vamos usar, então, as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Ele dá até os dados, né, dos graus. E vamos lá. Analisando então a figura, conseguimos visualizar o seguinte triângulo retângulo. A medida do cateto adjacente é dada pela diferença do prédio maior com o menor. Logo, temos que 29 menos 20 é igual a 9 metros. Como temos somente a medida do cateto adjacente e queremos encontrar a hipotenusa,
Neste caso, temos que utilizar o cosseno para calcular. Cosseno de 53 graus dados é igual, então, aproximadamente a 0,6. O cateto adjacente, como encontramos acima, é igual a 9 metros. E a hipotenusa, então, colocamos o valor como x. Fazemos a multiplicação cruzada e, por final, encontramos, então, que x é igual a 15. Isso quer dizer que o comprimento desse telhado é de 15 metros. Aqui ainda temos uma outra questão. Para se deslocar de sua casa até a sua escola, Pedro percorre o trajeto representado na figura abaixo. Sabendo que tangente de 60 é igual a raiz de 3, a distância total em quilômetros que Pedro percorre no seu trajeto de casa para a escola é de... Temos aí as alternativas. Neste problema, já temos a medida de um dos lados, que é a parte do trajeto de Pedro, e basta descobrir então qual será a quilometragem restante. Observando na figura, logo se percebe que a parte desconhecida do trajeto é o cateto oposto de 30 graus. E para resolver então esse problema, fazemos então cateto adjacente sobre cateto, perdão, é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Substituímos tangente de 30 por raiz de 3 e encontramos então que o cateto oposto é igual a 4 raiz de 3. A distância total, então, vai ser a soma dos dois lados, cateto adjacente mais o cateto oposto que a gente encontrou. Logo, 4, que é a medida do cateto adjacente, mais 4 raiz de 3. Então, a alternativa correta é a letra E. E agora vocês ficam com uma atividadezinha a mais. Determine os valores de x, y, w e z em cada caso. Mãos à obra e até a próxima. Tchau!